Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Pod Sim, o lugar para discutir tecnologia, tendências, tudo no mundo corporativo. Lembrando que o Pod Sim é um oferecimento da Simpress. Eu sou Vitor Cavalcante, sou o seu host por aqui, e hoje eu vou discutir um tema para lá de importante, há tempos que ele está nas prioridades das empresas, que é segurança da informação ou cibersegurança, como você preferir. O número de ataques tem aumentado muito de forma exponencial nos últimos anos, bem como os prejuízos para as empresas, por isso essa pauta aqui nessa edição. E para me ajudar a falar um pouquinho sobre esse assunto, eu estou com duas pessoas mais que especiais. A primeira delas, Georgia Rivellino, diretora de marketing da Simpress. Georgia, muito bem-vinda, obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Para mim é um prazer enorme estar representando a Simpress aqui para falar de um tema tão importante nas agendas dos executivos. Obrigada. Super relevante. E também o meu amigo, professor, especialista, diria até uma autoridade em segurança da informação, Edson Fontes. Obrigado, um prazer estar contigo aqui. Ô, Vitor, prazer é todo meu, né? Uma honra estar aqui com você e com a Georgia, né? E aqui nesse evento, nesse encontro aí. Muito obrigado pelo convite e vamos discutir esse assunto, né? Que faz parte do dia a dia como cidadão e como profissionais. É isso aí. Eu não vou nem fazer muita piada com questão de idade, gente, mas eu conheço o Edson tem pelo menos 15 anos. A gente já foi parceiro, já li muita coisa do Edson, então tem história de segurança da informação que não falta para ser contada aqui nesse episódio, Jorge. Vai ser uma aula para nós dois no fim, viu? Desde a época de revista, né? Revistas físicas, né? Ainda desde a época de revista física. Desde a época da revista física, exatamente. Eu lembro que a gente queria até fazer uma coletânea desses artigos no passado, tudo. Mas legal, eu queria jogar uma provocação inicial para vocês dois, para a gente começar a aquecer o debate, que é o seguinte. Tem um estudo da UI que mostrou um crescimento de 75% nos cyberataques nos últimos 5 anos. Um outro levantamento, esse da IBM, apontou que o custo médio da violação, de uma violação, bateu 4,5 milhões de dólares o ano passado, um aumento de 13%. São duas informações que mostram não só o tamanho do risco, mas também o impacto no negócio, né? O impacto financeiro no negócio. O que mais precisa acontecer para a gente realmente ter uma governança maior em torno de segurança da informação? Vamos começar contigo, George? Vamos. Eu entendo que as empresas investem milhões e milhões no tema. Eu entendo que elas trabalham fortemente em governança, em processos para garantir e minimizar isso ao máximo. Mas existem oportunidades de melhoria nesse processo, né? Puxando para um cenário aqui nosso do dia a dia, o que a gente percebe é muito constante, é que se preocupa muito com aquele dado enquanto ele está em uso, com aquele device enquanto ele está em uso, mas um exemplo clássico, o que se faz com o dado quando o equipamento chega no final da vida dele? Né? Qual é o tratamento que é dado, por exemplo, para esse processo de sanitização? Como é que as empresas que hoje apoiam na terceirização desses devices, aqui eu estou falando de notebook, de desktop, de celulares, como é que elas se responsabilizam com o dado que vem desse cliente ao final do contrato e eliminam esse dado de maneira consistente, coerente, sem risco para o negócio? Quem contrata acaba não levando isso em consideração. Olha, eu quero sanitização, eu quero que você garanta para mim, mas como é que essa empresa faz? Como é que essa empresa realmente está se programando para que num próximo ciclo daquele produto ninguém tenha acesso aos dados que foram, ou até no momento que ela está fazendo a sanitização, garantir que aquilo não está sendo usado de maneira errada. Então, hoje a Simpress, por exemplo, ela tem um processo que ela faz a sanitização com certificação. Então, eu garanto uma governança de como esse processo é feito. Então, as empresas estão muito preocupadas, eu não tenho dúvida de que todo mundo tem um olhar diário para isso, mas tem oportunidade de melhoria, tem oportunidade de olhar lá o endpoint, tem oportunidade de questionar mais os seus parceiros sobre como é que eles têm processos de segurança, como é que eles fazem a governança desse processo de segurança. Muito legal. A Georgia trouxe uma informação aqui, né, Edson, que lembra até uma preocupação que existe em relação à sustentabilidade, né? A gente fala do descarte correto de equipamento, de baterias, de tudo, e ela está falando do descarte correto ou da sanitização dos dados no momento que o equipamento ele não vai ser mais utilizado, né? Mas trazendo essa provocação inicial que eu trouxe, do prejuízo financeiro, do aumento, o que mais está faltando aí, Edson? Porque a gente sempre vê segurança nas prioridades, você acompanha isso tem muitos anos, tanto do lado da academia, mas também do lado
das empresas mesmo, olhando isso muito de perto, o que falta para dar esse estalo maior em relação à governança? Esses dados aí são muito importantes, são crescentes, né? Se você vê questões de invasão, de tentativas de invasão, de crimes, os valores, né? Então isso é muito crescente. Eu entendo que o que falta nas organizações é o entendimento da maturidade da questão da segurança, né? E aqui eu digo assim, pensando em Brasil, mas também no mundo, tirando a questão das instituições financeiras, porque as instituições financeiras eu entendo, quer dizer, todo o seu ecossistema, né? Todo o seu completo sistema, eles são um mundo à parte. Né? Eles já estão bem avançados, inclusive, né? Vamos dizer, no Brasil é referência. Mas acho que demais segmentos aí, tá? Eu entendo que a direção às vezes não entende qual é essa maturidade, não é levada essa informação dessa maturidade, né? A Georgia falou aqui pontos importantes, né? Então, para você ter essa governança de segurança, né? Quer dizer, então, primeiro você tem que, hoje se fala muito de governança, mas peraí, o que é governança, né? Uhum. Então, você tem a governança corporativa, por exemplo, um dos pilares da governança corporativa, né, além da transparência, é a sustentabilidade que você falou. Sim. Então, a governança de segurança entra muito nisso. Por quê? Porque uma falha no equipamento, uma falha no controle pode parar a organização, né? Só que, como é que a gente vê esse todo? Né? Então, a empresa, né, a organização, ela precisa ter uma abordagem da arquitetura de segurança, né, dos controles de segurança, seguir, tipo, normas ISO, normas NIST, essa coisa toda, e ter políticas e normas, regulamentos para definir responsabilidades. Né? A Georgia trouxe aí essa coisa, um exemplo prático, né, mas que é um controle do apagar os dados no final, no início, como é que se faz isso. A legislação com a LGPD já tem essa questão concreta, que antes era um bom senso, né? Mas a gente precisa ter regras nessas políticas. De quem é a responsabilidade? Né? Se eu tenho fornecedores, de quem é essa responsabilidade? Porque não existe certo ou errado, existe aquilo que é prioritário e aquilo que deve ser definido para cada um fazer. E eu acho que essa informação não está chegando de uma forma organizada, estruturada e de bom modo para a direção e para, por exemplo, até o conselho de administração, porque hoje, né, essas questões que você falou aí de impactos, né, já impacta a empresa. Sim, sim. Né? Então o conselho às vezes tem muitos segmentos que já são obrigados por legislação, a gente vê a SEC nos Estados Unidos, mas aqui a B3, aqui o próprio Banco Central, a seguradora, a SUSEP, exigem isso. A gente tinha essa questão de, até alguns anos atrás, segurança ser uma coisa muito técnica, né, ali embaixo do CIO, e cada vez mais ela está alçando espaços maiores, inclusive no conselho, como você falou. E um outro ponto que você trouxe que é importante, e daí é uma impressão que eu tenho mesmo com a LGPD, que setores altamente regulamentados, eles têm uma governança mais estruturada. Você citou o exemplo do mundo financeiro, que, enfim, tem orçamento de sobra não só para tecnologia, mas também para a parte da segurança, e é muito regulamentado, então tem que fazer por onde. E saúde começou a ter um movimento muito forte também em torno disso, por conta da sensibilidade da informação, principalmente... Dos vazamentos também que acabaram acontecendo. Sim, e com prejuízos grandes, né? A gente conhece aí vazamentos de hospitais, vazamentos de laboratórios. Então isso tem se tornado um ponto muito crítico para todo mundo. E aí, Edson, queria amarrar com uma pergunta aqui que tem a ver com o nosso passado de convívio, que é o seguinte: uma vez num painel a gente estava discutindo até sobre investimento mesmo, né? A Georgia lembrou aqui que as empresas cada vez mais investem milhões em torno disso, mas eu lembro da seguinte frase, ela não me sai da cabeça: cada um tem a segurança que merece. Você acredita que ainda hoje essa sutileza que você soltou naquela discussão, ela tá válida? Tá válida totalmente, né? E quando eu digo assim, cada um tem a segurança que merece, é porque as organizações, ela vai ter a segurança que ela planeja e que ela implementa. Né? Então, você precisa traçar, né, ou tratar essa questão da segurança, quer dizer, com todos os elementos. Né? Uma coisa que me encanta, né, que foi que eu continuei trabalhando nessa questão de segurança da informação, é a variedade de elementos que a segurança exige. Exige pessoas, exige processos, exige a questão técnica, né? Minha formação é técnica, depois eu passei mais para a gestão aí. Né? Exige a questão de se preocupar com fornecedores, os fornecedores se preocupar com os clientes, né? Porque às vezes você é um prestador de serviço, um fornecedor, e às vezes o cliente não tem essa maturidade, né? Então, por exemplo, né, no caso aqui, como, né, especificamente falando, quer dizer, tem que levar, olha, cliente, a gente vai ter que fazer esse procedimento. Às vezes até ele não entende, mas por quê? Né? Às vezes, em alguns segmentos tem uma legislação que facilita, né? Porque a gente diz, ó, tá aqui.
É lei, aí já amolece o coração, né? E o bolso também, né? Tá? Mas ou então, não, mas isso aqui precisa ser essa bobagem. Como também tem clientes que estão mais maduros, às vezes, do que os fornecedores. Sim, Né? sim. Os fornecedores, às vezes, querem entregar qualquer coisa. Né? E aí, né, você tem que ter essa preocupação como um todo. Então, você é responsável, o gestor é responsável. É lógico que o executivo, que o conselho, ele não vai saber, ele não precisa saber, não é preocupação dele saber, né, que deve ter tais e tais controles, mas eu sempre bato nessa tecla, como é que está a maturidade da segurança, né, dos macrocontroles. E eu acho que essa informação, a gente não tem levado isso para os executivos, seja a presidência, aí depende do tamanho da empresa, Claro. né, do próprio conselho, porque na minha experiência, na hora que você leva, né, não precisa ser algo sofisticado, você leva um quadrinho dizendo, olha, a gente está aqui, por exemplo, em controle de acesso, a gente está mal, porque a gente não faz bem uma gestão de controle de acesso. Ah, mas controle de acesso, olha, controle de acesso, se você, né, captar isso aí, um criminoso captar, né, ou até porque a pessoa não muda a senha inicial do fornecimento, né, do produto, tá? Ele pode invadir e ele pode bloquear. Então, vocês já ouviram falar daquela coisa de ransomware? Que eu não vou explicar o que é tecnicamente, não. Mas, olha, tá certo? É uma coisa que ele bloqueia e a empresa para. Tá certo? A empresa para de fazer o negócio. Né? Eu tenho um tutor, né, que eu gosto de ler muito, Tom Pelter, né? E nos treinamentos que eu fiz com ele, ele dizia assim, olha, a segurança da informação, o objetivo é permitir que a empresa faça o negócio dela. Permitir que ela atinja os objetivos corporativos. Sim. A segurança não exige por si só. Não existe, desculpe. Ela existe para permitir que a empresa atinja os seus objetivos corporativos. Se o objetivo corporativo é seguir a legislação, e se o objetivo corporativo é a continuidade, então ela vai fazer esses controles. Né? Então, nesse exemplo, novamente, aí, pegando o exemplo específico do apagamento, aí, olha, a LGPD exige esse pagamento de dados. Então, a gente está fazendo, não é um controle específico, é um controle técnico, né? Mas está alinhado, né, com a gestão, com a governança de segurança e com a governança corporativa. Porque lá diz, mesmo. porque diz, eu quero ser compliance. O ponto é que os clientes até pedem essa sanitização, mas não há uma preocupação na hora de contratar de como é feita essa sanitização. O que você me garante que você está fazendo? Quase como tira isso da minha frente. Isso, olha, eu coloquei aqui no meu contrato que eu vou ter uma sanitização no final. Então, existem oportunidades de melhoria. Você sabia que a impressora ela é uma grande porta de entrada? Eu não posso esperar que o meu cliente entenda como é que ele tem que trabalhar para evitar essa porta. Isso é uma responsabilidade minha. Né? Mas muitos ataques acontecem por impressão. Eu tenho que ter como fornecedor a competência e a governança de garantir que eu vou estar atualizando esses devices de forma que esses ataques não aconteçam, que eu tenho as políticas internas de acesso e até do time, né? Você falou de pessoas dentro desse contexto de segurança. Todas elas dentro de uma regra que faça aquilo acontecer da forma correta, para evitar que essa invasão aconteça por esses devices que hoje eu acabo oferecendo nos meus contratos. Sim, com certeza. Você sabe que a gente estava numa gravação de um outro episódio do Pod Sim falando sobre sustentabilidade. Sim. E você citou uma coisa que tem muita relação com o que a gente discutiu, que é só vai dar certo quando você colocar isso dentro da estratégia do negócio. E segurança é isso, ela tem que estar na estratégia do negócio. Eu tenho ouvido muito, cada vez mais, de vários executivos. Obviamente, no setor financeiro, isso é mais forte ainda, esse discurso. Mas cada vez mais para esse movimento de empurrar para dentro da estratégia do negócio, como foi com o TI lá atrás, né? O CIO ganhou essa importância toda, mas lá atrás ele era um cara técnico, ele não participava de board, não participava de grandes discussões. E hoje é parte integrante do negócio, desde da elaboração da estratégia ou da criação de um produto. E aí, Jorge, você já falou um pouquinho dessa questão das impressoras, né? Esse estudo da UI, ele mapeou alguns desafios internos que os executivos veem para a segurança da informação, e 52% deles mencionou a questão de muitas superfícies de ataque, de potencial para ataque, né? E aqui a gente olha também essa multiplicação de endpoints e dispositivos conectados no geral. Você citou a impressora, que é um desses dispositivos conectados. Quais são as responsabilidades das empresas nessa seara, quando a gente fala de muitas coisas conectadas, todos esses endpoints, e é uma realidade que não dá para fugir. É a realidade que está dada e ponto. Eu acho que as empresas, o desafio delas, na verdade, elas trabalham para poder cobrir 100% de todas as portas, né, de garantir que os endpoints estão seguros dentro daquilo que ela criou como regra. Mas
humanamente impossível ela entender como que cada um desses devices se comportam sem o apoio de quem está realmente gerenciando esses devices. Então, no processo de outsourcing de equipamentos de TI, é minha responsabilidade garantir que eu estou dizendo para aquela empresa que ela precisa ter uma governança de entrega do celular, de uso do celular. Existe hoje soluções para isso. Hoje você tem um MDM, por exemplo, que faz o gerenciamento dos smartphones, que você consegue estabelecer regras. Educar o colaborador é importante, mas a partir do momento que você estabelece regras e você consegue, via sistema, conduzir essas regras, você está apoiando essa empresa no processo dela de segurança. Você tem hoje processos, soluções de gestão de inventário, por exemplo, de ativos, que se você consegue estabelecer também isso de uma forma consistente, alinhada com o teu modelo de negócio, então entra um usuário, sai um usuário, um device é roubado, como é que eu faço quando tudo isso acontece, quem pode me apoiar nessa gestão, porque isso, uma gestão de inventário, ela sempre é um trabalho da TI, mas que é colocado em segundo plano, justamente porque a TI está focada nisso de olhar um negócio, né? Então, isso tudo é porta de entrada. Então, o endpoint, ele tem uma grande... todos os endpoints, aqui falando de PC, notebook, que é onde a maior parte das empresas acabam olhando Sim. demais, mas não, a impressora, é o smartphone, é o tablet, tudo isso, totem de autoatendimento, tudo isso são câmeras, tudo isso traz uma vulnerabilidade para as empresas que elas não vão conseguir resolver sozinhas se elas não tiverem parceiros que assumam essas atividades. Então, eu vejo muito uma oportunidade de melhoria nesse sentido, né? Como nós, provedores de soluções, podemos apoiar essas empresas conscientizando, ajudando na criação de compliance, trazendo soluções para que isso se torne efetivamente um fluxo do começo ao fim, né? E não fique limitado. E daí, quando eu falo do fim, eu estou falando do descarte de novo. Isso não fique limitado exclusivamente àquilo que a empresa gerencia no dia a dia dela, exclusivamente. E o importante é entender que é uma responsabilidade dupla, né? Dupla. Tem a responsabilidade, obviamente, do fornecedor de estar ali como um parceiro, estar com a tecnologia 100% atualizada, o suporte adequado, o descarte adequado, mas também o outro lado tem que funcionar, porque se não funciona, né, Edson, daí o problema é maior. E eu não sei se você percebe isso quando a gente traz para endpoints e todo esse histórico que a Jorge acabou de trazer. Existe uma certa negligência na governança de endpoint ainda hoje nas empresas? Olha, eu diria que na realidade essa negligência ou esse desconhecimento acontece em todos os pontos, né? Em todos os outros tipos de controles. Evidentemente o endpoint tem aquela importância, né? Porque, como você disse, cada vez mais, né? Está aumentando esse campo aí periférico aí, né? E aí eu diria, muitas vezes as empresas desconhecem, ou não identificam, né, quais são os seus ambientes de informação. O que é que eu chamo de ambiente de informação? Né? É aquele ambiente onde existe a informação, seja, por exemplo, em equipamentos como a parte endpoint, seja a cabeça das pessoas, seja nos terceiros. Né? Então, por exemplo, às vezes eu trabalhei e realizo muito continuidade de negócio. Né? Então, quando vai... olha, se a gente quer ver aqui a continuidade de negócio, eu digo, olha, qual é o escopo? Qual é o ambiente de informação? Peraí, o que é? Não, você tem um ambiente, às vezes, centralizado, que hoje a maioria está na nuvem. Não, está na nuvem. Está seguro. Não. Está na nuvem, com certeza está melhor do que... na maioria das vezes, né? Está melhor do que quando era ali naquela casinha. Aquele mini data center ali, mini né? data center, né? Tá na nuvem. Mas peraí, como é que tá? Você tem que ver esse ambiente, porque a nuvem também pode falhar. Seja a nuvem em si, seja um simples link, né? Tá certo? Então, você tem esse ambiente centralizado, você tem um ambiente descentralizado, que aí entra notebooks, essa coisa toda aí, e da forma que a empresa faz, porque você vai ter empresa que essa parte, principalmente com o profissional, né? Com o colaborador, ele vai ser somente um canal, né? Não, eu tenho um celular, um notebook simples, eu não armazeno nada, mas às vezes eu tenho que armazeno pelo próprio tipo de negócio, né, pelo próprio tipo de negócio da empresa, então eu preciso ter armazenado, né? Às vezes, eu me lembro, o transporte de refrigerante, diz que o cara tá lá, não tem sinal, então o tablet dele tem informação. Então, offline, né? Offline e depois transmite, né? Você tem esse ambiente, eu sempre lembro assim, olha, peraí, o call center vai entrar... Eita, mas o call center fornece... Não, peraí, mas ele faz parte do nosso negócio. Então, para continuidade também tem, né? Então, quais são os ambientes? Então,
as empresas, normalmente, elas às vezes nem têm identificado quais são esses ambientes de negócio. E aí é onde entra, porque a questão dos endpoints aí, ele vai fazer parte desse conjunto. Claro. Né? Inclusive o seguinte, porque você pode ter aquela segurança, eu diria, vamos dizer assim, inicial do equipamento em si, mas você tem que ter a segurança do conjunto de equipamentos e tem que ter a segurança do ambiente dos equipamentos. Né? Que às vezes aquele equipamento, tecnicamente, não, tá ali, tá com senha, tá bloqueado as portas. Sim, mas espera aí, mas ele faz parte de um conjunto. Será que ele, junto com o conjunto, ele tá protegido? Então é isso que eu chamo do ambiente, né? Uhum. Então a cabeça das pessoas, a diretoria, né? Às vezes tem Vai coisa, a gente precisa mapear muito. esse ambiente. Eu queria pegar só um gancho aqui. Em PC, por exemplo, e desktop, as empresas investem muito em antivírus, e a gente sabe que mesmo com antivírus você ainda tem ataques acontecendo, e hoje você tem soluções, a HP ela tem uma solução que chama Sure Start, que ela garante que uma camada a mais, então eu não estou dizendo que eu estou substituindo o antivírus, mas é uma camada a mais que quando tenta se invadir o equipamento, fazer qualquer alteração, ela volta a instalação inicial Ela restaura. Ela restaura, exato. Então, assim, ela está garantindo que de alguma maneira alguém foi lá, tentou fazer, passou pelo antivírus, tentou fazer, e eu estou garantindo que eu não vou mudar aquilo que foi estabelecido lá no firmware como básico, eu vou restabelecer para você não ter nenhum impacto. Eu acho que é isso, os fornecedores eles têm que buscar formas de trazer ainda outros modelos de segurança, porque é isso, você tem ataque acontecendo o tempo inteiro. Então, como é que essas empresas, nós, né, como provedores de solução, conseguimos apoiar também nesse processo de segurança como um todo? Eu não sei vocês, mas assim, eu sou daquele partido que zero risco não existe. Não então, existe. Tem sempre alguém ali, ó, tentando sempre tem alguma coisa. Você tem que tomar. Discordar um pouquinho? Claro, você tem toda a liberdade. Você tá aqui para ensinar a gente. Vai. Mas assim, quando a gente fala de smartphone, por exemplo, eu lembro a gente conversando para alinhar. Vai gravar alguma coisa nele? Vai ficar ali? Como que você dá esse tratamento? Vai acessar o Wi-Fi que não tem segurança? Então, assim, é muito difícil você falar que é zero risco, mas obviamente eu acho que com todos esses cuidados que provavelmente você vai explicar, você minimiza demais, praticamente chegando a zero. Junto com essa questão do zero risco, tem aquela coisa, segurança 100% não existe, né? Eu digo, opa, peraí, vamos, vírgula. Né? Quando você viaja daqui para Rio de Janeiro, pensando na ponte aérea aí, né, você quer 100% de segurança. Sim. Tá certo? 100%. Você não vai para uma... tem uma empresa aqui que está oferecendo uma passagem mais barata. Porque ela pode cair no meio do... Mas peraí, mas como é que fica essa não questão de 100%? Então, na realidade, o zero risco, na realidade é o seguinte, eu acho que a gente consegue chegar nesse patamar desde que a gente tenha mapeado e tenha identificado quais são as ameaças que a gente está considerando. Tá? Então, por exemplo, nesse exemplo, né, do avião aí, olha, eu estou considerando a ameaça que eu tenho 2 pilotos. Se um tiver um ataque cardíaco, tá certo? Eu tenho segundo. Edson, se eu tiver 2 ataques cardíacos, está fora do meu escopo. Tá? Então, senhores passageiros, se os nossos pilotos tiverem 2 ataques cardíacos ao mesmo tempo, teremos um grande problema. Né? Então, você tem que mapear, quer dizer, eu garanto isso. Eu garanto que aquela orientação, né? Orientação não, regra e lei, né? da aviação, né? Questão do combustível, você tem que ter um combustível suficiente que o avião vá na metade e consiga voltar. Né? Porque se ele tiver perdido, a gente teve um desastre lá na Varig há muitos anos atrás, na selva amazônica, né? Porque aí foi uma falha humana, eles não quiseram voltar, mas eles tinham combustível. Quer dizer, se você está errado, né? A lógica é essa, se você está indo no caminho, até de carro, se você está perdido, sim. Olha, peraí, eu já não sei, eu vou voltar. Porque voltar eu sei, eu não sei o caminho. Então, olha, não vai acontecer o desastre, né? Aliás, não é nem desastre, o que teve com aquele do time lá da Santa Catarina, né? Aquele não foi desastre, aquele foi crime. Né? Tá certo? Mas quer dizer, esse erro de gasolina, nós não vamos ter combustível, nós não vamos ter. Então, quando você identifica as ameaças, tá certo? Então você diz, olha, eu vou garantir, tá certo? O 100% de segurança para essas ameaças. Agora pode ter uma ameaça que eu não conheça, ou por falta técnica, ou até porque a gente falha. Então a falha nossa é não identificar todas as ameaças. Tá? Então, assim, para que a gente, porque eu já vi muita discussão, às vezes acontece um problema, pessoal, mas sabe, não é seguro. Não, peraí, pessoal, para esse tipo de erro aqui, não dava. Usa como uma desculpa, né? Usa como uma desculpa. Não tem 100%, usa como uma acontecer. desculpa, né? Não pode, né?
Tá certo? Quer dizer, não pode, um determinado equipamento não foi configurado adequadamente, está com a configuração padrão. Não pode. Né? Por exemplo, eu tenho certeza que, né, vocês quando entregam, vocês garantem, olha, está configurado conforme a política Sim. ou que foi acertado que a política da organização deu. Então isso é 100%, tá entendendo? Então é um chamado para que a gente não fique, senão a gente fica acomodado, né? Muitos profissionais, a gente talvez não, mas muitos profissionais tomam isso como uma acomodação. Tá dentro do percentual aceitável. Sim. Ah, tudo bem, vazou, tá dentro do percentual aceitável. Né? A porta hoje não foi, olha, tá vendo, a gente não fechou a porta e ninguém entrou. Tá, legal, Uma mas boa peraí. visão. Só que não sabe o que pode acontecer, né? É, Essa cadê porta que deu uma falha mais simples pode se tornar um tsunami dentro da empresa, né? Né? A gente teve um tempo agora, nessas 15 dias aí, teve um órgão governamental que teve um problema sério de controle de acesso. Por quê? Porque as pessoas estavam saindo do órgão e não estava sendo cortado o acesso. E esse é um dos controles mais simples e básicos. Essa governança que eu falo, né? Né? Isso que Então, quer dizer, o controle é aquele controle que tecnicamente as pessoas saberiam fazer, tenho certeza que eles têm ótimos profissionais técnicos aí, né? E por alguma razão não foi feito. Então o que é que faltou? Um controle de gestão. Porque eu entendo que muitas vezes a questão técnica às vezes é feita, mas o que falta é uma boa gestão que seja executada para possibilitar que a empresa alcance, já dizia o Peltier, os objetivos corporativos. Mas isso é uma falha muito básica, né? O controle de acesso. Mas é isso, é você garantir a governança de ponta a ponta. E se você não tem uma estrutura para fazer isso, que você conte com parceiros para isso, né? Hoje, dentro daquilo que eu falei lá do MDM, é isso. O MDM, ele... Na hora que você saiu, ele já está todo conectado com o processo de folha de pagamento, ele já te bloqueia. Você cria essas regras. Então, você minimiza ao máximo a falha humana nesse processo. Porque, sim, um usuário ainda com a possibilidade de entrar na rede da companhia por causa que o login dele não foi deletado... Isso não é aceitável. Isso é muito Não dá. É zero governança quase, né? Você fala, não existe governança, porque você não exclui uma pessoa que já não é mais criaram várias regras para isso, né? Tem várias normas ali que como tem que fazer. Mas não segue o processo. Daí também não adianta você ter uma regra que não é seguida. É tipo aquela máxima que a gente tem no Brasil, a lei que não pegou. Não pode existir isso. Infelizmente aconteceu esse caso, mas assim, infelizmente porque é um caso prático. Sim. Né? Porque a gente dizia, pessoal, não pode... Não, isso não acontece. Olha, acontece. Tá certo? Tudo bem que cada um tem o motivo, né? Deve ter tido algum motivo, né? Mas assim, são erros. Então, erros simples, né? Geram grandes consequências aí. Ou impactos financeiros, ou impactos de imagem, ou de reputação, né? Operacional. Operacional acontece muito, né? E cada vez mais tem uma tendência de se atentar muito para isso. E é engraçado, né, Edson? A gente está falando desses riscos, está falando de prejuízo, né, Jorge? Dessa governança ponta a ponta. Mas ainda hoje, com tanta sofisticação nos ataques, com esse aumento exponencial, tem gente que ainda olha para isso e acha que segurança é inibidor da inovação, né? Como que a gente lida com isso? Porque tem mais de 10 anos que eu ouço, mas segurança bloqueia o processo criativo, segurança trava a empresa, segurança inibe inovação. Como que a gente muda essa mentalidade, né? Olha, eu vejo quando muda, quando é a decisão da organização, né? Às vezes a gente tem que ter muito cuidado com quem está dizendo isso. Né? Tá certo? Né? Um desenvolvedor, por exemplo, eu fui desenvolvedor, né? E era instituição financeira e a gente tinha certas regras. Pô, mas por que eu não posso fazer isso? Né? Essa linguagem permite essa facilidade. Bem, há uma facilidade para Edson desenvolvedor. Eu iria fazer o código mais rápido, né? Mas esse código não seria um código mais fácil de se dar manutenção. Né? E o problema não é o desenvolvimento, é a manutenção. Quem já trabalhou em desenvolvimento e manutenção, o problema é quando você entrega e depois tem manutenções ou por erro ou por legislação, essa coisa toda. Né? Então, quer dizer, a direção provavelmente ela tem que ver esse desenvolvimento dessa inovação, mas ela vai querer ter alguns parâmetros. Né? Então a gente está vendo isso agora, nesse momento, eu fiz um pôster lá no LinkedIn e a gente está com a questão da inteligência artificial, tem a legislação lá na Europa, né, a nossa aqui está em andamento, mas já tem normativos da ISO, né, sobre gestão da inteligência artificial e governança. E é interessante, né, e alguns artigos que eu peguei de pessoal muito bom aí, né, então colocando, olha, na hora que você vai trazer, uma coisa é ser inteligência artificial, a gente está usando a inteligência artificial, vamos dizer assim, pública.
Aham. Né? Outra coisa é dizer, eu vou trazer inteligência artificial para o meu ambiente. Eu vou ser responsável dessa inteligência perante meu conselho de administração, perante meu presidente. Né? Então, esses normativos dizem, olha, primeiro, tem que estar alinhado com o negócio. Segundo, tem que ter a questão de segurança, tem que ter as responsabilidades. Quem é que é responsável por essa base que você utiliza? Quem é responsável por fazer esses algoritmos? Como é que a gente vai garantir que esses algoritmos não estão fazendo questões de não respeitar a equidade das pessoas? Né? Sempre saem notícias, principalmente nos Estados Unidos, aqui já está saindo, né, de questões de pessoas pretas e pessoas, né, que têm, né, são reconhecidas, não são. Né? Então, quer dizer, ontem eu estava participando numa entrevista, num podcast também, e perguntaram, né, essa questão, a inteligência artificial não está reconhecendo adequadamente pessoas pretas. Eu digo, olha, peraí, quem escreveu o algoritmo e quem realizou os testes foi que não fez isso adequadamente. Exato. Tá? Porque para as pessoas leigas, assim, a inteligência, não, alguém. Então, por exemplo, quando você traz para a sua empresa, você tem que ter responsabilidades. Então, quando você pensa na gestão, né, então também passando aí para a inovação, um executivo, o dono da empresa, né, pensando numa startup, né, você tem o dono da empresa, ou um investidor, ele não vai querer colocar dinheiro para uma coisa que, por exemplo, você possa estar indo contra uma legislação, ou contra mesmo que às vezes não tenha uma legislação, mas algum potencial erro lá na frente que vai comprometer a tua empresa. Né? Então eu acho que o investidor e quem tiver, ele vai querer ter essa proteção, lembrando, né, a segurança para permitir que exista inovação. Mas inovação de um ponto de vista seguro, né, confiável. Claro. Né? O investidor colocou dinheiro lá, ele quer que daqui a um tempo, aqui dali de uma maneira confiável, dê retorno. Uma inovação para garantir perenidade do negócio. Perenidade do negócio. Né? O técnico, às vezes, está querendo resolver o problema dele ali, né? Puxa, essa questão da segurança aí, essa é a minha visão. Eu acho que essa é a parte prática, eu acho que o que acontece é isso, tá? Entendi. Isso me remete muito a uma questão de conscientização mesmo dos usuários, né, Jorge? A gente fala bastante dos milhões que as empresas investem, a gente fala dos segmentos financeiros, saúde, que está cada vez mais em foco em relação a isso, mas de nada adianta tanta tecnologia, todo o trabalho que você faz aqui previamente antes de chegar lá no cliente, se não tem uma conscientização, uma educação do usuário lá na ponta, né? Sim. Eu acredito que a educação ela é essencial, né? Mas eu somo a educação a criar processos para que a execução seja diária. Porque eu posso ser educado, saber como funciona e ter o erro humano. Então, se eu tenho um sistema que me apoia, se eu tenho uma governança que me dá um alerta e fala, você não está fazendo, eu lembro que eu tenho que ter aquilo como um hábito, como uma prática e não exponho os dados. Então, eu acredito que a educação ela é fundamental, né? Como é que eu uso o meu device na hora que eu estou no aeroporto? Eu pego... Isso. A empresa tem que me dizer qual é a regra dela. Eu posso pegar aqui o Wi-Fi, né? O que esse Wi-Fi me traz como risco? Então, eu acho que a gente tem que ter consciência. Eu acho que é um trabalho das corporações trazerem essa consciência dentro do modelo que eles querem estabelecer. Mas eu acho que você tem que ter também sistemas, softwares que te ajudam a garantir aquela... É um combo. É um combo. Eu acho que sozinho a educação não funciona, assim como eu acho que também o sistema sozinho não funciona. Acho que eu queria complementar, você falou uma coisa muito importante, né? As pessoas precisam saber as regras. Eu digo, pessoal, na minha experiência, tá certo? A maioria das pessoas, né, salvo às vezes alguns casos, mas assim, a maioria das pessoas, elas querem cumprir as regras. Né? Tá certo? Elas querem seguir, mas as empresas precisam dizer quais são as regras, né? E dentro da realidade dela. Sim. Né? Então, uma vez eu fiz um trabalho era uma concessionária de TV, né, no interior de São Paulo, né? E aquela sempre já teve nas Olimpíadas que tiraram foto, aí a senha da rede estava né, atrás aqui, né, aquelas coisas todas, né? Então, né, eu colocando lá, pessoal, não dá para o pessoal vir tirar foto aqui dentro do estúdio. Edson, mas a gente recebe famosos, recebe artistas, como é que faz? Aí alguém lá até mesmo deu a solução. Não, pessoal, a gente tem aquele cantinho, então a gente leva todo mundo para lá e tira foto, faz isso, faz aquilo, outro. Mas as pessoas precisam saber regras. Né? Se eu cantar parabéns dentro da empresa, eu posso tirar foto, né?
Depende da empresa, né? Posso postar essa foto? Posso postar essa foto? Tem empresas, né, que, principalmente assim, de varejo, né, de perfumes, essa coisa toda, elas dizem para os funcionários, olha, quando nós lançarmos esse novo produto, solte aí na rede social, você deu para sua mamãe, para seu papai, para essa coisa. Outros não, são low profile, não pode, né? E aí a gente tem que lembrar nessa coisa da conscientização e da cultura de segurança, que a cultura de segurança está dentro da cultura da organização. Claro, claro. Né? Então eu aviso aos gestores aí de segurança ou responsável, às vezes você vai estar numa empresa que é mais difícil, porque você tem uma cultura não muito né, rígida, ou não é nem de rígida, é explícita, né, cada um faz o que quer, e você vai ter que implantar umas culturas de segurança. O que é que vai acontecer? Você vai ter mais dificuldade. Vai ser um choque tremendo. É impossível? Não. É só para você saber que você vai ter mais desafios. Né? Mais desafios. Né? Eu tive uma experiência também numa empresa, né, numa indústria, né? E ela é uma indústria, né, forte, né? Mas era quando a gente diz assim, familiar. Eita, familiar, o pessoal, né, normalmente não segue regra. Só que eu não sabia, né? Essa empresa, ela preza pela qualidade e pelas regras aí, né? Até por ser uma indústria. Então, na avaliação, ela tinha o data center dela, né, era físico, né? Estava no 6º andar, e no térreo tinha a cozinha industrial. Logicamente, né, eu apontei, né, mas eu só fiz uma apresentação para a diretoria, no meu íntimo eu digo, esse negócio não vai andar, né? A minha surpresa, né, 4 meses depois, né, além deles contratarem para continuar lá a coisa, eles iam construir um data center dentro da indústria, tirando o lado da questão. Então, ela tinha dentro dela essa questão, né? Acho que é a própria questão da segurança industrial, mas assim, era mais do que isso, né? Olha, era qualidade e fazer bons procedimentos. E as pessoas precisam, você falou uma coisa importante, as pessoas precisam saber o que pode e o que não pode. Tem que estar muito claro, postar na rede social, eu não posso. Eu tenho que fechar a porta, eu não tenho. Ou é o guardinha que vai fechar. Eu tenho que trocar senha, eu não tenho. E aí um processo ajuda. Né? Porque ninguém gosta de trocar senha, é mesmo não, né? Tá certo? Ou faz aquela senha que é o recorrente da primeira, né? Mas felizmente a tecnologia já está ajudando, né? Com biometria, essa coisa toda. Mas é verdade. Essa coisa importante, tem que ter os processos. E essas regras são importantes mesmo. Eu lembro, na minha época de reportagem, assim, de visitar data centers, por exemplo, fora do país. Era uma rigidez tremenda. Era assim, teve um data center, esse eu nunca me esqueço porque me marcou muito, era um data center na região de Las Vegas. Sim. Tinha que deixar o passaporte na entrada. Não podia fazer foto nenhuma. Tinha uma série de revistas. E depois eu perguntei, mas por que não pode fazer foto, né? Qual que é o problema? O do passaporte eu entendi, vocês registram todo mundo, era um data center que tinha informações do governo americano também, por isso que tinha até uma questão de segurança armada mesmo, do lado de fora. Falou, não, você tem que entender o seguinte, a inteligência do data center está na arquitetura. Sim. Então, se você fotografar, o meu concorrente vai entender a minha arquitetura e vai poder me copiar e eu vou perder um diferencial competitivo. Com isso, as regras precisam estar muito claras, inclusive para os procedimentos até de segurança pública, por exemplo. Né? No caso de smartphone, se é roubado, o que acontece? Exatamente. Isso. Você vê que muitas empresas hoje elas têm um processo que, olha, abre um boletim de ocorrência, vamos entrar aqui em contato com a operadora para poder bloquear o celular, dados e voz, mas você tem soluções que são muito mais robustas. Né? Você precisa ter soluções que são mais robustas, porque simplesmente o fato de você desabilitar dados e voz, você não está tirando a oportunidade que o usuário tem de usar o celular incorretamente e ter acesso. Hoje, a Cimpress ela tem cerca de 130 mil devices só em tablets e smartphones espalhados pelo Brasil em operações críticas, em operações que realmente o usuário usa para o negócio, né? É validar um estoque, é garantir preço, enfim, ele usa para o tracking da entrega. São informações muito sensíveis. Se ele não tem um processo na hora que ele perde esse celular, seja por roubo, por furto, ou porque simplesmente ele perdeu, se ele não tem uma camada de proteção adicional, ele está muito suscetível. Hoje tem uma solução que a gente entrega que chama SimProtect, que ele liga e você bloqueia, a gente faz o bloqueio aqui automático, ele perde acesso a todos a USB, a forma de reiniciar o device, então ele fica completamente com o device sem utilização inoperante. Né? Então, você precisa de ter essas camadas adicionais para garantir, ainda mais quando você tem o Anuário de Segurança Pública divulgou recentemente uma pesquisa que a média, você tem hoje celulares sendo roubados, 2 celulares a cada minuto sendo roubados no Brasil.
Então você imagina, óbvio que nem não, é um tudo isso é risco corporativo, mas é uma exposição gigante hoje. Né? E mesmo não sendo um celular corporativo, que daí a gente volta na regra, né, Edson? É. Por exemplo, muita gente não tem celular E corporativo, usa o pessoal. mas tem o aplicativo do e-mail da empresa lá no celular, ou tem um aplicativo de Exato. comunicação instantânea que é da empresa, não tô nem falando de Usa o WhatsApp. WhatsApp. Tem os aplicativos da empresa empresa, mesmo, às vezes mais corporativo, que estão instalados no celular pessoal. Isso. Às vezes a empresa sabe, às vezes não sabe, às vezes isso não está mapeado, foi roubado, e aí tem um monte de informação naquele e-mail que pode ser acessada, chegar em segredo, E, aí, chegar e essa questão aí das regras, né? Por exemplo, um exemplo muito simples que todo mundo não, né? A maioria das empresas utiliza, por exemplo, né? Utiliza o WhatsApp, né? Mas, gente, a gente utiliza o WhatsApp porque o WhatsApp já está pronto, né? Tá certo? O cliente está lá, às vezes é por questões do cliente. Eu digo, olha, primeiro vocês, aí entra uma coisa que é muito importante, é a questão da gestão de risco. Né? Então vocês, quer dizer, eu vou ajudar, ou outra pessoa ajuda, né? Vocês precisam ter uma avaliação de risco, né? Naquilo que você está utilizando. Né? Então, por exemplo, se por um acaso, pela questão dos clientes, às vezes você tem clientes que às vezes são menores e eles não vão botar um aplicativo específico. Tá bom, você vai conversar via WhatsApp primeiro, né? Mas você não vai transmitir arquivos por WhatsApp. Porque você pergunta assim, o WhatsApp é seguro? O WhatsApp é seguro, não é transmissão, tá certo? E se tem um funcionário sair? Né? Essas coisas. Então, a gente tem que levantar toda a questão de risco, né? Custo, né? E verificar qual é a melhor solução. É ter soluções corporativas, essa coisa toda aí. Né? O e-mail, né? Quer dizer, as empresas, às vezes empresas médias, não, mas a gente não tem celular corporativo, então usa o e-mail. Tá bom, pessoal, mas a gente tem que ter o mínimo aí, né? Quer dizer, de regras, né? Se o cara perdeu, se o cara foi roubado, corta e alguém centralizado troca, pronto, pelo menos ele não vai ter acesso ao e-mail aí. Então, essa questão de regras, e aí eu digo, avaliar os riscos, né? A gente pratica pouco a gestão de riscos aí. Tá? Seja a gestão de riscos macros, né? Como, olha, se a empresa parar aqui, o que é que eu faço? Se minha nuvem parar, né? Ou desde se eu tiver, no caso que a gente está falando aqui, especificamente de roubo mesmo. Se eu puder ter uma infraestrutura, né, que me ajude, excelente. Né? Mas até nessa infraestrutura, quer dizer, qual é a regra do colaborador? Ligue para ela, pronto. Né? É isso. Né? Eu simplifiquei, mas eu tenho que ter uma coisa. Eu não vou ligar para o meu chefe, não ligue para seu chefe, ligue para o seu parceiro, né? Quer dizer, o teu fornecedor aí. Né? Depois pode até dizer, chefe, eu estou sem celular. Sim, viu? claro. Você ligar para mim, mas primeiro, né? Mas isso tem que estar explícito, até para o chefe não reclamar. Né? Mas é impressionante como as coisas voltam, né? Gestão de risco agora me passou um histórico assim na cabeça de quantas discussões já aconteceram, de como isso continua estando na pauta, porque existe, eu acho que é um pouco da cultura do país de não ter muita essa gestão de risco embutida na nossa mentalidade e acaba reverberando nas muitas empresas. Vezes pelo eu acho, né? O achômetro. Né? Eu acho que isso nunca vai acontecer. Tá? É aquele exemplo simples que eu dei dos 2 pilotos. Né? É muito difícil ter 2 pilotos que tenham ataque. É muito difícil, pessoal. Tá certo? Só que a gente tem que contemplar na nossa gestão de risco. Olha, essa ameaça aqui está fora, essa outra ameaça está dentro. A probabilidade é baixa, mas o impacto é alto, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou. E é isso que eu tenho que levar, né, de uma maneira inteligente para a diretoria para tomar as decisões. Né? Ô Edson, daí falando da diretoria, a Georgia falou um pouco corpo diretivo, como corpo diretivo. A Iso fala. Eu gosto desse termo, porque tanto pode ser diretoria, ela chama corpo diretivo. Não importa quem seja ali, é o corpo diretivo. A Georgia falou um pouco dessa questão da conscientização e desse combo, né? Mas esse letramento da segurança também está faltando na alta gestão, né? Porque no fim do dia, é igual qualquer projeto novo, no caso de segurança não é um projeto novo, é algo que está aí já há anos na pauta da empresa ou como prioridade das empresas para receber investimento, mas se não existe um patrocínio real e se não existe uma intenção genuína da alta gestão, é muito difícil de acontecer. Porque uma vez que existe um processo, existe uma regra ou existe um projeto para acontecer com investimento, ele é para todo mundo. Isso. Então, se a regra, se a alta gestão não quer cumprir a regra, ou se a alta gestão não acredita, ou se ela acha que pode correr determinados riscos, a coisa não acontece. E eu acho que o caminho é essa questão da gestão de riscos, né? E você levar, aí é que tá, você tem que levar de uma maneira, né, inteligente, de uma maneira macro para a direção, para o corpo diretivo aí, tá? Porque essa coisa, se ela acha, aí diz assim, olha, então assine aqui. Tá certo?
Sabe por quê? Porque eu, de gestor de segurança, eu vou ser cobrado por uma auditoria, né? Quer dizer, quanto mais conjuntos eu tiver uma auditoria externa, uma auditoria interna, facilita. Mas a prática, na minha experiência, quando você leva as coisas explícitas para a direção de uma forma inteligente, mostrando essa questão de risco, macro riscos aí, tá certo? Esteja pronto que ela vai fazer duas perguntas, né? Quando ela vê o vermelhinho lá, eu estou vermelho aqui, vermelho aqui, vermelho, amarelo e verde, pronto. Ela vai olhar para os vermelhos e vai dizer assim, quanto isso custa e quanto tempo vai levar. Ela vai perguntar isso, tá certo? Para ela dizer se for um custo absurdo, tá? Mas, e outra coisa, na minha experiência, né, na maioria das situações, o custo com segurança não é absurdo. Uhum. Tá certo? Tem situações que pode ser, né, mas assim, na maioria as empresas podem bancar isso aí. Tá? É lógico que você também tem a questão do longo tempo, porque você também, às vezes a empresa está numa maturidade tão baixa que você não vai conseguir fazer, eu até brinco, eu digo, felizmente as empresas às vezes não disponibilizam todo o orçamento para a área de segurança, porque você não vai conseguir fazer em 6 meses. Sim. Né? Porque você mexe com as pessoas, a empresa não para. Muda a forma de trabalhar, né? Mas a questão do investimento dá para você fazer ao longo dos anos aí, né? Eu sempre sugiro projetos de 4 meses aí, porque eu acho que 4 meses é um tempo que a gente consegue dar retorno aí, né? Mas assim, o custo normalmente não é, né? E às vezes tem soluções como isso. Puxa, eu posso ter um parceiro, né, que facilita, né? E às vezes até é questão de custo, mas às vezes não é só custo, é a capacidade que o parceiro tem de já ter experiência. Daquilo, né? Eu tenho capacidade de fazer aquilo? Tenho, mas eu posso demorar mais, tá? Então é que eu digo, né? Mas quando você não vai, você vai levar, olha, isso e lógico, você como um consultor, como um gestor, como quem tiver, você tem as opções. Mas na hora que você mostra isso, a direção vai dizer quanto custa e quanto tempo a gente vai levar. Porque ela não quer ter vermelhinho, né? Porque lá na frente vai ter um problema sério, né? Pode ter uma invasão, pode ter uma coisa. Lá pelo simples endpoint, uma forma carinhosa, né? Que alguém invadiu, pega uma senha master e para a empresa. Exatamente. Exatamente. Gente, estamos chegando no final já do bate-papo. Coisa rápida, né? Boa. A gente começa a falar, o negócio vai esquentando, já estamos chegando no final. Espero que vocês tenham gostado muito do nosso papo até aqui. Mas antes de eu encerrar, de fato, eu queria uma reflexão final de vocês em torno do que a gente comentou, ou de segurança voltada para o usuário final, ou para a empresa. Alguma reflexão dentro desse nosso tema global. Vamos começar contigo? Vamos. Eu acho que a gente explorou bem aqui os desafios que as empresas têm do uso incorreto ou de formas melhores de fazer gestão de endpoints, né? Tá claro que as empresas não vão ser super-homens que vão conseguir assumir 100% do processo de segurança, né? E que o meu maior entendimento aqui é que essas empresas elas precisam contar com seus parceiros e precisa ser critério de contratação, sabe? Qual é o perfil desse parceiro? O que ele me traz de governança? Quais são os processos que ele adota? Eu acho que isso é essencial. Isso não é levado em consideração na hora que você escolhe o parceiro A ou B. Né? O que é levado em consideração muitas vezes é o preço e não o modelo de gestão e não o back-office que ele tem e as regras que ele tem estabelecida. Eu acho que assim, o ponto de colaboração aqui olhem com mais carinho para isso, porque isso é certamente uma oportunidade de melhoria no teu processo de segurança e que, apesar de você falar que tem custo, eu certamente acredito que o custo é menor, né? No final, o impacto ali, os dados que você deu da UI, do estudo da UI, você trabalhando em conjunto com seus parceiros, ele vai ser bem menor. Então, o seu custo ele pode ser maior na largada, mas ele vai ser menor, minimizando o impacto que você vai ter se alguma coisa o custo de uma invasão, o custo de parar o negócio é sempre muito maior do que qualquer investimento prévio e conscientização, né, Edson? E aí nesse caso, a questão do risco aí, né, quer dizer, esse corpo diretivo vai ter que definir se ele vai assumir esse risco, se ele vai bancar esse risco, se ele vai resolver esse risco aí, tá? Porque em uma questão de você trazer essa gestão de risco de uma maneira mais limpa, mais confiável, né? Sempre perguntar às vezes, como é que deve ser o gestor de segurança? Né? Eu digo, olha, quanto mais independência esse gestor de segurança tiver, tá certo? Mais qualidade vai ser o trabalho que ele vai ter.
né? Porque, né, evidentemente, se ele está num nível hierárquico abaixo, aí começa a ter chefias, essa coisa toda, você começa, né, começa a correr para o menor preço, para essas coisas desse tipo assim, né? Na hora que você tem mais independência, seja uma solução interna, seja um consultoria externo aí, tá certo? Que normalmente tem mais independência, diz, olha pessoal, o risco é esse aqui, tá certo? E vai acontecer isso, e as opções são essas, com os determinados tempos aí, né? E aí eu acho que minha mensagem é que as empresas utilizem essa visão completa, né? Esse ecossistema, o sistema completo Sim, aí, sim. tá certo? Porque a segurança vai ter tantas questões de processos, as questões das pessoas, as questões técnicas, as questões de tempo, a questão de legislação, né? Então, vejam, eu gosto muito de fazer uma figurinha com casinhas de abelha, né? Que é o hexágono, porque não dá hierarquia, né? Que às vezes a gente discute um determinado ponto. Não quer dizer que esse item é mais importante que isso. Ele forma uma cadeia de confiança. Se aquele elo partir, os demais perdem o sentido. Então, Muito penso legal. que tenha essa visão completa aí da questão de segurança. E cada vez mais atuando em rede, né? Que é um negócio Isso. super forte na gestão de forma geral e, Sim. obviamente, em segurança, né? E só para finalizar com esse pensamento de vocês, esses dias eu estive num grande evento para tecnologia de banco, né? E o assunto de segurança estava muito forte e duas coisas que a gente discutiu aqui, inclusive, foram ditas lá por CIOs dos grandes bancos, era o seguinte: não adianta investir sem educar, ou seja, Sim. tem que ter o combo de fato, e segurança tem que estar atrelada à estratégia, ou seja, Claro. desde um squad ali para criar um novo produto ou para criar um novo projeto dentro da empresa, a pessoa de segurança, ou pelo menos um representante da área, tem que estar presente desde o início para que as coisas fluam dentro do processo e a governança aconteça como ela tem que acontecer. Correto isso. Então, muito obrigado mais uma vez, adorei o papo, Georgia e Edson, foi um prazer. Edson, prazerzaço te rever, fazia muito tempo que eu não conversava com você assim ao vivo. Rever, prazer em conhecer Prazer a mesmo Geórgia. conhecer. Né? E eu Curti, acho que hein? foi muito Curti. legal o papo aí, tá certo? Foi maravilhoso, maravilhoso. Aí. Eu espero que Obrigada. vocês gostem. Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês, pela audiência. Lembrando, se vocês quiserem saber tudo sobre tecnologia, novidades, só acompanhar a Simpress pelo site, pelas redes sociais. Os links estão todos no descritivo do vídeo. Eu sou o Vitor Cavalcante, foi o seu host por aqui. A gente se vê. Até a próxima.